Boa noite, irmãos, graça e paz. Chegamos ao final de uma série das igrejas da Ásia Menor, das igrejas do Apocalipse, as 7. Hoje falaremos de Laodiceia e encerraremos esse ciclo. Espero que você tenha aproveitado. Se você perdeu alguma, vá no canal do YouTube e assista novamente. Se você já assistiu, reveja, para você aprender, faça algumas anotações. Está muito interessante essa série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. Vamos orar? Quero desde já agradecer pela perseverança em permanecer, firme, permanecer aí toda semana junto com sua família. Pai, graças te damos por essa família que está conosco. Louvado seja o teu nome, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Tu és o nosso Senhor, de geração em geração. Não há Deus como o nosso Deus. Tu tens sido nosso Deus forte, nosso baluarte. Tu tens sido nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que nos edificou, aquele que nos chamou das trevas para a luz. Fica com essa família, abençoa essa casa, manifesta tua glória. Traz a revelação de quem somos, mas acima de tudo de quem tu és para nós. Fica conosco, nos dando paz e entendimento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, compartilhe o link com suas listas, com seus grupos e fique agora com um período de louvor e adoração. Já já estaremos de volta com a palavra de Deus, a bendita palavra. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. De volta, vamos com a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou fosse quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és tu um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Deus é bom. A cidade de Laodiceia era um centro
bancário industrial de grande destaque. Por volta do ano 60, 61 depois de Cristo, a história diz que houve um grande terremoto em Laodiceia. No entanto, a cidade teve capacidade de se reestruturar, se reconstruir com seus próprios recursos. Fala da imponência, da importância do local, da riqueza do local. É interessante eu fazer aqui um resumo em relação às igrejas no aspecto das dispensações, porque provavelmente cada uma das cartas, todas as que nós já olhamos, estudamos, todas elas representam uma dispensação ou uma etapa ou um período da igreja na terra. Éfeso, por exemplo, representa o fim da idade apostólica. Esmirna, os primeiros séculos e a perseguição. Pérgamo foi aquela época de Constantino, uma época de suposta prosperidade temporal. Tiatira é a época da apostasia papal. Sardes, a Idade Média. Filadélfia, o período da reforma, da época de Lutero e todos os reformadores. E Laodiceia é a igreja dos últimos dias. Então é bom a gente saber isso, porque Laodiceia tem a ver especificamente conosco. Nós somos a igreja dos últimos dias. Deus quer em nós, Deus quer que sejamos e desejamos experimentar um avivamento, irmãos. Deus quer que essa igreja agora, e Deus vai fazer, mas Deus quer a consciência nossa de que esse avivamento está para chegar. E ele só vai chegar quando essa igreja tiver essa percepção. E o texto aqui nos mostra alguns ensinamentos que devemos aprender para experimentar isso. A igreja, aqui tudo indica que ela vai nos ensinar, o Senhor está falando com ela, mas através dela conosco, porque Laodiceia, esse período, eles entenderam o que Deus quis falar com ele. Agora, como ela veio e ela está sendo atual para esse momento, a carta, ela tem a ver conosco. É esse período. É uma carta profética, escatológica, tem a ver conosco. Então é bom não olhar apenas assim, Deus falando de forma histórica com a igreja aqui, mas falando conosco, trazendo e contextualizando para nós, amém? Então vamos ver aqui alguns pecados a serem evitados. Primeiro, verso 15 e 16, o pecado da indiferença espiritual. Ele está dizendo, conheça as tuas obras. Ele conhece tudo. Podemos até esconder dos olhos de Deus. Olha, o verso 15, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Ou seja, morno. Morno significa indiferença. Irmãos, o avivamento não vem para uma igreja indiferente à adoração, tanto faz como tanto fez, cultuar de qualquer jeito, congregar, um dia sim, um dia não ter compromisso, essa indiferença com a palavra está sendo falada, não é comigo que está falando, então o morno, ele nem ouve, nem obedece, quando ouve não obedece, indiferente, desfaz. Aqui, o Senhor também garante, né, que Ele conhece que Ele está em todo lugar. Ele está dizendo assim, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. E Ele está dizendo dessa falta de compromisso, da indiferença, da apatia complacente da igreja. Eu acho que isso aí é a pior coisa que existe. Eu acredito que a apatia é pior do que a hostilidade. É pior do que a hostilidade aberta, declarada. Eu acredito que essa falta de compromisso, essa natureza velha, essa carne, quem age assim não pode ser discípulo de Deus e jamais vai experimentar avivamento. Se você quer ser uma pessoa que vai experimentar mais de Deus, você não pode ser um quebra-galho não, irmão. Estou por aqui quebrando um galho.
Deus precisa de nós, estamos para ajudar a obra. Não, para com isso. Para com isso. Tenha compromisso. Não seja indiferente às coisas de Deus. Não, se der eu vou. Hoje eu vou. Não. Aqui estava uma igreja indiferente. Outro pecado a ser evitado, orgulho espiritual. Verso 17. Dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não precisa. Jesus está vendo que a igreja tem muito dinheiro, a região rica. Acabei de dizer que a cidade própria se reconstruiu com seus recursos. Nós somos mais que vencedores em Cristo mesmo. Nós temos isso em Deus, somos vitoriosos em Cristo, mas nós precisamos deixar bem claro que nós só somos vencedores e mais que vencedores em Cristo. Fora de Cristo, nós somos, na verdade, orgulhosos. Então não podemos montar uma banca aqui e achar que somos alguma coisa. Como aquele fariseu e aquele publicano, que um orava batendo, olha, eu jejuo, eu dou oferta, dou esmola, sempre eu. Não, irmão, esquece o eu e vai para Deus. Deixa Deus quebrar o orgulho, seja humilde, seja simples e creia que você pode ser melhor. E o salmista diz no Salmo 40, eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então, tenha essas declarações no seu coração. Lá no ensino das bem-aventuranças, tem um trecho que diz no verso 3 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para gente humilde, para gente simples. Outra coisa que a igreja aparentemente aqui tirava, Jesus do trono, Jesus do foco, Jesus mesmo do trono. Verso 20 diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Veja bem, essa carta está tratando sobre uma igreja. Jesus está batendo na porta para entrar. Em muitos lugares, é triste falar isso, em muitos lugares Jesus não congrega. Tem muitas igrejas que Jesus não congrega. Ele está batendo do lado de fora, está uma barulheira lá dentro. Tem de tudo, tem luzes, tem câmera, tem ação, tem música boa, tem som alto, tem som gostoso, tem pregação, tem eloquência, tem treinamento, só não tem Jesus. Infelizmente, tem muitos lugares que estão assim, não tem Jesus. Jesus está batendo do lado de fora, querendo cear, querendo celebrar. Então estão tirando Jesus do trono. A igreja de Laodiceia tem algumas características que eu disse que eu estou contextualizando tudo como se fosse para nós mesmos, porque é para nós. Amém? Jesus estava lá de fora. Haviam tirado Jesus do centro. E Jesus deve ser o centro da nossa vida. Vamos ver algumas consequências de tudo isso. Consequências desses pecados aí. Verso 16, estou a ponto de vomitar. Vocês estão me causando náuseas, Jesus disse. Repulsa. Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ô, irmão, é triste nós vivemos pensando que somos uma coisa, quando na verdade Deus sabe que não somos. Para com essa aparência, com essa formalidade. Você não é isso. Seja o que a Bíblia diz que você é. Viva como a Bíblia diz que você deve viver. Se apresenta como você de fato é, porque não adianta enganar, isso é auto-engano. Você não dá conta. Pode enganar a si mesmo, mas não engana a Deus, não engana ninguém. Estou a ponto de vomitar, porque o morno, né? A água morna causa ânsia de vômito. O verso 17 ainda, ó, infelicidade, miserabilidade, pobreza espiritual, cegueira espiritual, nudez espiritual. Então são consequências dessa aparente indiferença que a igreja tinha com Jesus, deixando Jesus do lado de fora. Indiferente, essa mormidão. E quais são os conselhos para resolver esse problema da indiferença espiritual?
da morbidão espiritual, da infelicidade, da cegueira espiritual. Quais são os conselhos que o Senhor dá na palavra? Primeiro, compra ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Verso 18, aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Aleluia. Cristo está exortando Laodiceia que procure as riquezas eternas. Cristo está nos aconselhando a comprar ouro com Ele, riquezas espirituais, riqueza do céu, coisa que a traça, a ferrugem não come. Tesouro escondido em Deus, pérola de grande valor. Descobriu o tesouro lá no terreno, vende tudo, compra. Deixa de lado, compra isso aqui. Esse é o conselho. Outro conselho, comprar vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta mais a tua vergonha e a tua nudez. Verso 18. Cristo faz esta exortação porque via nitidamente que eles estavam nus. O pecado traz dois tipos de sentimento. Impressões, a nudez ou de roupas esfarrapadas. Adão e Eva se sentiram nus ao pecarem. A igreja é exortada a cobrir sua nudez com vestimenta de pureza, com vestimenta de santidade, com vestimentas brancas. Aleluia. Verso 18, mais um conselho, compra colírio para ungir os teus olhos a fim de que veja. Cristo faz uma exortação por eles estarem cegos. Laodiceia era um centro médico onde fabricava o pó frígio usado para fazer colírio. Os médicos frígios talvez ajudassem as pessoas em sua cegueira física, mas somente Cristo aqui está dizendo, olha, eu quero curar a cegueira espiritual de vocês como igreja. Ela era famosa por ter a matéria-prima dos colírios. Então, eles sabiam que Jesus estava falando com eles. E nós também sabemos. Jesus quer curar a nossa cegueira. E esse colírio está na palavra. Está nessa palavra confrontadora que arranca as escamas dos nossos olhos. Verso 19, outro conselho, seja zeloso. Substituir a indiferença pelo zelo. Você conhece uma pessoa que não é indiferente ao contexto, ela é zelosa, ela se preocupa, ela está atenta, está disposta, predisposta a qualquer coisa. Conta comigo. A Bíblia diz, no zelo não sejais remissos, em Romanos capítulo 12. Jesus chama a igreja de Laodiceia e nos chama também a um arrependimento verdadeiro. Verso 19, arrependimento, arrepende-te. Eu repreendo, verso 19, e disciplino todos quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Essa é a chamada de Deus para a igreja de Laodiceia e é a chamada de Deus para nós. E ele termina dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer cear conosco. Ouvir a batida de Jesus na porta. Ouvir a voz de Jesus. Abrir a porta da nossa casa para Jesus entrar. Se fizermos assim, o verdadeiro avivamento virá. O reavivamento virá. Seremos totalmente tomados por uma glória por esse tempo. Se nós abrirmos nosso coração, abrirmos a porta da nossa casa, abrirmos a igreja de Jesus, os templos precisam estar abertos, não simplesmente para pessoas, para Jesus. Para Jesus ser o centro dessa igreja, para Jesus estar nos altares da igreja brasileira, para Jesus estar no centro da nossa pregação, no centro das nossas canções cantadas, no centro do trabalho, das empresas, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Jesus ser o centro. Jesus será a pessoa principal, fundamental. Jesus ser a nossa maior estrela.
a estrela da manhã, a brilhante. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém. Essa igreja termina recompensando, a palavra termina recompensando. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu trono, com meu Pai no seu trono. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de indiferença. Nunca houve tanto pecado, nunca houve tanta falta de temor e indiferença espiritual como nesse tempo. As pessoas estão levando a vida como se Jesus não fosse voltar. Como se Jesus não fosse buscar a sua igreja. Estão vivendo, se não a mais difícil, uma das mais difíceis épocas da história. E nós como igreja não podemos brincar. É tempo de buscar o Senhor, de nos separar do mundo. É tempo de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nós, as igrejas. Disse a igreja de Laodiceia, disse às 7 igrejas da Ásia e está dizendo a nós. Está dizendo a nós outros. Para ficarmos espertos, atentos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finalizamos aqui nossa série de ministrações sobre as 7 igrejas da Ásia. Espero que você tenha recebido, tenha sido abençoado com sua família. Eu quero fazer uma oração e quero, antes de fazer uma oração, depois que terminar aqui, você compartilhe aí pelo menos uns 5, 6 minutos junto com sua família ou com quem estiver com você. Ou se você estiver sozinho no celular, medite, anote algumas coisas da sua meditação em relação à indiferença espiritual. Será que Deus tem te chamado? Como você tem respondido? Qual é a postura da sua resposta diante do convite de Deus ao arrependimento, do convite de Deus e desses conselhos para viver uma vida quente, viver uma vida fervorosa e não morna na indiferença? O convite aqui é para ser fervoroso, avivado. Convite para a igreja de Laodiceia é para um avivamento. Saia dessa apatia, saia dessa mornidão e venha para um avivamento. Como você tem respondido? Qual tem sido a sua postura diante da indiferença? Primeiro, se você tem sido indiferente ao chamado de Deus. Segundo, o que você está fazendo para remover isso? Tem alguns conselhos que eu citei aqui, medita nisso. Compartilha aí. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa série de ministrações. Obrigado por essa família. Obrigado pelos irmãos que compartilharam do começo até o fim, sem perder nenhuma. Obrigado pelos perseverantes, aqueles que estão perseverando. Aqueles que estão crendo que isso é de Deus e que isso faz parte desse avivamento que vai chegar para nós. Como igreja local, eu te louvo porque sei que o Senhor tem feito na nossa vida também. Apesar das nossas limitações, da nossa pouca força, o Senhor tem cuidado de nós e tem aberto uma porta na nossa direção. Obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando essa palavra com essa família, com essa casa, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, um beijo no coração de todos. Viva uma nova estação.